Resgate na Cidade das Sombras, capítulo 16. A internet e seus perigos. Pergunta 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais, capítulo 7, Lei de Sociedade, item 3, Laços de Família. Dirigimos-nos à casa de Samuel após merecidas horas de descanso. Aurélio havia entrado em contato conosco. Estava muito preocupado com o comportamento de Virgínia, que passava a maior parte do tempo conversando nas salas de bate-papo, mais e mais se envolvendo em um mundo ilusório e doentio. Virgínia espera ansiosamente a saída de todos da família e se tranca no quarto, sem permitir que Dona Silvia faça sequer a limpeza do local, falou Aurélio. E quanto à qualidade da comunicação com seus amigos virtuais? Perguntei a Aurélio. Infelizmente, ela só consegue se comunicar com pessoas que estão em busca de prazeres físicos, de relacionamentos responsáveis, irmãos e irmãs que entram na rede virtual escondidos de suas famílias, esclareceu Aurélio. Ela está traindo a confiança de sua família, disse Neck. Aurélio contemporizou. Pelo raciocínio que ela desenvolve, não está traindo ninguém, pois seu casamento com Samuel já não existe mais, fato com o qual ela justifica seu comportamento, dizendo serem apenas bons amigos. Não percebe que a lealdade somente existe quando vem da sinceridade, sem subterfúgios. A internet é um instrumento de trabalho que, bem direcionado, traz múltiplos benefícios à humanidade. O problema não está no objeto, mas na utilidade que lhe damos, comentei. Podemos observar algumas situações vividas pela humanidade, por exemplo, como a descoberta científica da energia nuclear, que muito auxilia na área médica, mas que também foi usada para destruir e matar nossos semelhantes. Podemos observar que o progresso material vem à frente do progresso moral e que somente após o uso desequilibrado que traz sofrimento e dor à humanidade é que recorremos à ética, que normatiza seu uso, trazendo assim a verdadeira evolução, ou seja, progresso material aliado ao progresso moral, completou Inek. Com a comunicação via internet, não está sendo diferente. Um dia iremos ver esse instrumento ser direcionado somente para a evolução do planeta, pois os espíritos que aqui habitam também terão evoluído e farão escolhas mais saudáveis. Complementei com a mente repleta de esperanças. Chegamos à casa de Samuel e nos dirigimos ao quarto de Virgínia. Consternados, vimos que estava sentada à frente do computador, conversando com o mesmo Álvaro de antes, um indivíduo de índole inferior, que provocava Virgínia com palavreado de baixo calão e insistia para que ela entrasse em uma página destinada a pedófilos. Aurélio se aproximou de Virgínia e procurou entrar em contato fluídico com sua mente. No mesmo momento, eu e Inek passamos a trabalhar com os espíritos que ali se encontravam em perfeita sintonia com a mente de Virgínia,
partilhando as sensações de prazer sensual. Visível foi o desconforto que nossa aproximação causou nesses irmãos, também compartilhado por Virgínia. Será que está chegando alguém? Vou dizer ao Álvaro que sairei da sala por alguns minutos. Se me pegam aqui no computador, vai ser só sermão. Não estou nem a fim de ficar escutando esse povo falar. Virgínia saiu da sala de bate-papo, destrancou a porta do quarto e perguntou à dona Silvia se tinha chegado alguém. Esta lhe respondeu que não. Aliviada, Virgínia voltou ao quarto e novamente sentou-se à frente do computador. Antes que ela voltasse à sala de bate-papo na internet, entretanto, Aurélio se aproximou e passou a dispersar a energia densa que envolvia. Uma sonolência pareceu envolvê-la. Ela se levantou, foi até a cama e deitou, pensando em descansar alguns minutos. Virgínia adormeceu profundamente. Sua mente cansada e em conflito debilitava suas funções vitais, já tão enfraquecidas pela doença que se desenvolvia em seu organismo. Maria Inês adentrou o aposento e nos auxiliou a desligar o espírito de Virgínia por meio do desdobramento pelo sono. Adormecida novamente, foi conduzida ao plano dos espíritos para tratamento e esclarecimento. Alguns espíritos ali presentes logo foram esclarecidos. Percebemos que nem ao menos tinham a noção de seu estado. Viciados nesse tipo de comunicação, com as mentes presas a uma tela e a um teclado, apenas acompanhavam Virgínia com a intenção de atender suas próprias necessidades. Notamos densa nuvem energética localizada a um canto do quarto. Elevamos nosso pensamento a Deus, orando o Pai Nosso em intenção desse irmão, que procurava se manter longe de nossa percepção. Era Constantino, que com os olhos avermelhados e expressão de desafio se aproximou. Então vocês não irão desistir de me perseguir? Retrucou com expressão de escárnio. Não o perseguimos, apenas atendemos solicitação de amigos que intercedem por esta família, respondi com serenidade. Não se faça de desentendido. Sei muito bem de sua inteligência. Estão atrapalhando meus planos. Estou perto de conseguir minhas intenções. Não permitirei a sua interferência. Se insistirem, serei obrigado a estender a minha ação. Ameaçou com um olhar belicoso. Não tememos a sua fúria. Sabemos que Deus cuida de cada um de seus filhos. E Ele nos permitiu a bênção do livre-arbítrio. Somos conscientes de que chega a nós apenas a energia de nossa familiaridade. Sabemos também que nada é em vão, mas tudo o que nos acontece é necessário à nossa evolução como espíritos do Senhor. Elucidei pacientemente. Mesmo que não temam, vão se sujeitar à minha ira. Fui clemente com vocês, avisei-os das consequências. Os inocentes pagarão pelos pecadores. Essa é a lei, respondeu Constantino com voz alterada. Não existem vítimas na seara do Senhor, apenas filhos ainda ignorantes das leis divinas. Um dia próximo, o irmão entenderá essas leis, então será feliz, pois se libertará de seu próprio jugo, respondeu Ineque com a voz amável. Disse antes e volto a dizer, sua eloquência é vazia perante o conhecimento que tenho do reino dos céus. Sou um representante de Deus sobre essa terra maldita. O demônio está presente em suas mentes e não permite que vejam a verdade. Todo aquele que peca deve ser punido, e eu sou um instrumento de punição. Respondeu com a voz alterada, que refletia seu estado mental. Abaixamos nossa cabeça em sinal de humildade. Elevamos nosso pensamento ao Pai. Enquanto Constantino, irado, saía enlouquecido, urrando e gritando ameaças.
nos excomungando em nome da Santa Igreja Católica. Permanecemos em oração, mentalizando escudo energético de proteção. Maria Inês voltou trazendo Virgínia a seu corpo material, que continuava em abençoado sono reparador. Percebemos que um irmão de aparência frágil e triste continuava no ambiente. Boa tarde, amigo. Podemos fazer algo para auxiliá-lo? Perguntei com amabilidade. Vocês são trabalhadores de socorro? Somos sim. E com isso, aprendizes da vida, respondi sorrindo. Vocês teriam um minuto para me ouvir? Preciso muito desabafar, pediu ele cabisbaixo. Vamos até o jardim dessa residência. Está uma linda tarde de outono. Lá poderemos conversar melhor, disse ao rapaz, cujo nome era Olavo. Este, emocionado, nos falou. Não sei o que ainda faço aqui, mas me sinto atraído pela inconsequência de companheiros nesse terrível vício. Quando me dou conta, estou grudado em alguém tão desequilibrado como eu próprio. Posso lhe contar minha história? Pediu com um olhar triste. Estamos à sua disposição, meu irmão, prontamente Ineque respondeu. Estava sempre sentado diante do computador. O meu maior prazer era ver aquelas frases curtas correr ligeiras na tela. Cada uma dessas frases era antecedida de um apelido, que nos tornava anônimos, o que os internautas denominavam nickname. Ali passava horas, no meu entendimento, fazendo amizades. Tinha uma lista enorme de novos amigos, simpáticos e descompromissados com a realidade do dia a dia. Não tinham nada com a minha vida real, não sabiam quem eu era, dos meus problemas, das minhas limitações e principalmente de minhas frustrações. Ali naquela tela em branco, descrevia generosamente o sujeito que queria ser e não conseguia. A primeira vez que sentei diante da telinha, continuou Olavo, e acionei a sala virtual e mundial de bate-papo, estava muito insatisfeito com o rumo que tomava minha vida. Meu sonho era ser médico, meu ideal era ser amado e respeitado como profissional dedicado a salvar vidas. Queria ser visto como um herói. Mas precisei desistir dessa aspiração. O que me restou foi ser contador, como meu pai, assim aproveitando o escritório e a clientela. Não quero com isso desmerecer a profissão, mas diante de meus sonhos, tudo se tornou sem graça, sem brilho. Era obrigada a levantar de minha cama pela manhã e seguir em frente, viver mais um dia, para mim totalmente sem atrativos. Uma casa sem graça, a esposa insatisfeita e sempre irritada com os filhos, com o orçamento apertado e principalmente por me ver ali, inerte e ausente, sem objetivos e esperanças de melhorar. Até que um dia, um amigo me apresentou as salas virtuais de bate-papo na internet. Deslumbrado, descobri um mundo novo, podia moldar de acordo com os meus sonhos, minhas ilusões. Então me aliei a outros tão perdidos e insatisfeitos consigo e tão incapazes de transformar a própria vida como eu. Olavo fez uma pequena pausa. Depois prosseguiu. Virei médico, minha especialidade, médico de emergências. Minha vida era repleta de surpresas. Inventava histórias incríveis para contar aos novos amigos. Um dia havia salvado muitas vidas, estava eufórico, teclava e passava para a tela as experiências fantásticas que tinha vivido, correndo de um lado a outro do PS mais movimentado da cidade. No outro dia, fazia o tipo depressivo e triste, em tremenda crise existencial. Tinha perdido alguns pacientes, vitimados por trágicas circunstâncias. Dessa maneira, despertava a simpatia de meus amigos e era consolado. Quando não podia entrar nas salas e me ausentava,
Me desculpava com os novos amigos, dizendo ter sido importante palestrante em simpósios médicos. Tornei-me um indivíduo interessante, tinha histórias a contar e gostava do novo sujeito que havia me tornado. Para narrar algo que fosse, no mínimo, verossímil, passava horas pesquisando casos médicos pela internet. Ficava irritado, me sentia invadido e desrespeitado quando minha esposa ou meus filhos timidamente apontavam a cabeça na porta e cobravam carinhosamente minha presença. Muitas e muitas vezes reagia com violenta grosseria, não conseguia perceber o sofrimento deles, a sensação de abandono e descaso que os invadia diante de minha indiferença e ausência de suas vidas. Continuava vivendo em um mundo só meu e não aceitava a invasão de ninguém, afinal era só isso o que me fazia feliz. O tempo foi passando e eu me isolando cada vez mais na realidade de nossas vidas. A esposa e os filhos se foram para tentar viver em paz, para manter a sanidade e continuar a ser uma família. Fiquei feliz, estava livre, podia viver meus sonhos sem cobranças e sem escárnio. Continuei teclando, mentindo para mim mesmo, me isolando do mundo, me viciando. A dor no peito foi forte e definitiva. A cabeça tombou no teclado, o corpo não me obedecia. Desesperado, gritei por socorro, mas não havia ninguém para me ouvir. Tentei teclar um pedido de socorro. Ninguém me respondeu. Entendi que estava só. Olavo sacudiu a cabeça em sinal de desgosto. Tornou a nos contar. Os dias foram passando. Vi o sol nascer através das frestas da janela que havia muito não abria. Pensei agoniado. Hoje é segunda-feira. Darão por minha falta no trabalho. Virão me socorrer. Esperançoso, sentei-me no chão, no canto do quarto escuro, atento aos movimentos da rua, e não entendia por que não conseguia sair da casa. Mais um dia se foi. Na terça-feira, ouvi alguém mexendo na porta. Feliz, aguardei. Apavorado, ouvia comentarem sobre o odor fétido notado pela vizinhança. Então percebi meu corpo em decomposição caído sob o teclado. Hoje estou melhor. Apesar de ignorar aqueles que me amavam verdadeiramente, fui socorrido por suas preces e seu amor de perdão. Agora tenho tentado entender por que me isolei do mundo verdadeiro daquela maneira. Estou sendo assistido e auxiliado a entender e vencer esse vício, que eu me permiti que destruísse bendita oportunidade. Só sei que existiam outras maneiras mais saudáveis de trabalhar minhas dores e minhas frustrações, mas escolhi a mais fácil, a menos responsável. Gostaria muito que aqueles que estão se perdendo de si próprios pudessem pensar sobre a história que lhes contei. Se estiverem indo por este caminho de ilusão, fugindo de seus deveres e responsabilidades, que parem e reflitam, dessa maneira renascendo para a verdadeira vida, a que nos faz crescer por meio do enfrentamento consciente de nossas próprias limitações. Essa é a única maneira de conseguirmos um pouco de liberdade e assim viver essa encarnação plenamente. Olavo fez outra pausa e, emocionado, chorou mansamente. Amigo, se tem tanta certeza do que é certo, por que ainda sucumbe ao vício? Perguntei-lhe. Quando fujo daqueles que me assistem nessa tarefa, sinto-me um traidor, mas a ânsia de sentir o contato das teclas em meus dedos, o barulho constante e ininterrupto, a claridade do monitor em meus olhos e a sensação de ansiedade que me fazia estremecer a cada nova frase, novamente tudo se torna mais e mais atraente. Quando me dou conta de onde estou, volto envergonhado, confessou Olavo. Não seria este o momento de assumir o novo caminho com mais seriedade e força de vontade? Indaguei-lhe.
Sorrindo suavemente, Olavo nos olhou e disse em um murmúrio: Hoje serei mais forte que ontem, e amanhã será sempre o melhor dia de minha vida. Vocês me fizeram muito bem apenas por me ouvir. Muito obrigado. Dizendo isso, nosso irmão se foi em busca de sua redenção.